Olha, atenção, nós vamos agora atualizar as informações sobre o caso de envenenamento em Parnaíba. Chegou mais novidades de ontem para hoje. A polícia está analisando a exumação de 3 corpos do mesmo núcleo familiar envenenado no Piauí. As autoridades poderão abrir um novo inquérito para investigar tanto o Francisco de Assis como a Maria dos Aflitos, que é a matriarca. Os 2 estão presos. Diante do número de vítimas de envenenamento em Parnaíba, litoral do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública do Estado está analisando a exumação de 3 corpos do mesmo núcleo familiar, falecidos em diferentes épocas, com mortes registradas como naturais na época. Mas pode ser que lá no passado eles envenenaram esses entes queridos. As autoridades poderão abrir um novo inquérito para investigar Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos, suspeitos de envenenar 7 familiares e uma vizinha. A SSP está avaliando a possibilidade para determinar se as mortes também foram causadas por envenenamento semelhante aos outros membros da família. A investigação se concentra em 3 mortes suspeitas das seguintes pessoas. Primeiro, o marido de Maria dos Aflitos, que é pai de Manuel Leandro e de Francisca da Silva. A morte também da esposa do Francisco de Assis, marido de Francisca, a filha da Maria dos Aflitos e a mãe das 5 crianças que também foram envenenadas. O caso que chocou o país gira em torno de 8 mortes por envenenamento com uma substância chamada terbufos. Agosto de 2024, Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos, e João Miguel da Silva, de 7 anos, netos de Maria dos Aflitos, foram envenenados. Segundo as autoridades, Francisco de Assis teria colocado o veneno em um suco em pó e entregado às crianças. Já em janeiro de 2025, meses depois, 9 pessoas da mesma família foram levadas ao hospital ao comerem um arroz requentado do dia anterior. Ao todo, 5 pessoas morreram por envenenamento. Francisco de Assis ordenou que o alimento fosse requentado. Já em 22 de janeiro de 2025, na tentativa de livrar o companheiro da prisão, Maria dos Aflitos utilizou café para matar Maria Jocilene, com quem mantinha um relacionamento amoroso. A vítima foi a óbito 2 dias depois do ocorrido. O caso de envenenamento coletivo registrado em Parnaíba, que ganhou repercussão em todo o Brasil, pode ter novos desdobramentos. Isso porque a Polícia Civil do Piauí não descarta realizar a exumação de 2 corpos de pessoas do núcleo familiar de Maria dos Aflitos, que morreram em circunstâncias semelhantes à das vítimas de envenenamento, que se iniciou ainda no ano passado, com as mortes de 2 crianças. Então, para você que está sintonizando agora, a polícia analisa exumar corpos de outras mortes na casa da família envenenada após a confissão da matriarca. A Polícia Civil de Parnaíba está investigando a possibilidade de exumar os corpos do avô e do pai daqueles 2 meninos envenenados em 2024. Antes das mortes recentes, outros membros da família também faleceram de causas suspeitas. Olha que curioso! Não é à toa que eles estão querendo exumar os corpos para fazer uma perícia. Ah, Dudu, mas por que é importante? A pessoa já morreu nessa altura do campeonato, a Maria e o Francisco estão presos. Para que exumar? Porque quanto mais gente envenenada descobrir que eles envenenaram e mataram, mais cadeia pesada eles pegam. Uma pena ainda mais duradoura eles pegam. Então, até agora foram 8 mortos. Mas exumando esses corpos e essas vítimas do passado, que provavelmente também foram envenenadas, porque na época morreram de causas naturais e suspeita de envenenamento, agora se comprova que provavelmente foram vítimas de envenenamento. Mas isso que só vai comprovar e dizer isso quando esses corpos forem exumados, periciados e analisados para ver realmente. E se confirmado, é mais gente envenenada que esses 2 cometeram aí envenenamento, contra mais pessoas aí no passado distante dessa família. Que coisa, hein? Que situação. A cada dia que passa, uma novidade chega sobre essa história. Daqui a pouco, inclusive, eu vou fazer contato com o repórter Mesquita, direto de Parnaíba, e eu continuo nessa história, porque tem mais uma outra novidade. A demora de um mototáxi
atrapalhou a matriarca na morte da vizinha em Parnaíba. Lembra a última que morreu, que foi a vizinha? Que ela tinha até um caso amoroso com a vizinha? Foi a 8ª que ela colocou veneno no café e matou a vizinha? Pois é. Diz que um atraso de um mototáxi atrapalhou a Maria dos Aflitos. Porque ela misturou o veneno no café e entregou em uma taça de vidro para a Jocilene tomar. Só que o plano da Maria dos Aflitos não era a Jocilene morrer na mesma casa dos 3 crimes. Ela planejava que a Jocilene morresse fora de casa. Só que quando a Jocilene pede o mototáxi, que ela sempre pegava para ir para o trabalho, o mototáxi tinha outra corrida na hora e só podia pegá-la meia hora depois. Ela resolveu aguardar na casa da Maria. Foi esse atraso que impediu a Jocilene de morrer fora dessa casa. Aí lá mesmo ela começou a passar mal com os mesmos sintomas e caiu no chão. A Maria pediu para o filho dela adolescente ir no bolso da Maria Jocilene e pegar a chave. Todo mundo que tocou na Jocilene ficou com vestígio de veneno das mãos, para vocês verem o tamanho da toxicidade desse veneno. Como a polícia nos repassa, a polícia chegou muito rápido ali e não teve tempo de quem estava dentro da casa sair. Então, esse caso desse envenenamento aí, o delegado Abimael Silva, responsável pelas investigações das mortes de 8 pessoas em Parnaíba, revelou então esses detalhes que levaram à prisão da Maria dos Aflitos, matriarca da família, e de seu companheiro Francisco de Assis Pereira da Costa. As investigações indicam que ambos premeditaram os crimes e atuaram juntos. Então veja que a Maria dos Aflitos se preocupou da Jocilene não morrer dentro da casa, porque até então a Jocilene seria a única que não era da família. A Jocilene não era da família, era apenas uma vizinha. Então se ela morre na casa dela, ninguém ia desconfiar. Ia demorar a saber que ela morreu envenenada ou algo do tipo, porque ela era apenas uma vizinha e morreu fora da casa. O que chamou a atenção das autoridades foi que mais uma pessoa morreu com indícios de envenenamento na casa da família. E aí, você vê como que o atraso desse motoboy, Miguel, foi importante. A meia hora que ele atrasou, a moça morreu ainda na casa. Aí levantou mais questões, aí a polícia pegou aí no flagra a Maria dos Aflitos. E você vê que quando a moça passou mal, ela pediu para mais gente lá mexer no corpo da moça, para justamente, mais gente ficar com veneno. E aí não ser presa ela, ser presa outras pessoas. E a toxicidade foi muito alta. A dose de veneno no café foi muito alta, que a Maria dos Aflitos colocou. Aí você imagina, se a Maria dos Aflitos fazia até amor, se relacionava com a Jocilene, que amor era esse? Que se transformou em ódio, fazendo ela matar ela. Então o amor era maior pelo Francisco, viu, Miguel? Porque ela queria matar a Jocilene para livrar do Francisco. Então o amor maior era do Francisco. Ela estava com saudade dele já. Vamos trazer agora um resumo de tudo que aconteceu nesse caso. A Maria dos Aflitos Silva e o Francisco de Assis Pereira da Costa agora são apontados como os responsáveis pelas mortes em série que aconteceram lá em Parnaíba, ocorridas no litoral do Piauí em um intervalo de apenas 6 meses. As investigações indicam que eles premeditaram os crimes e atuaram juntos. O objetivo seria reduzir as despesas dentro de casa. Segundo a polícia, a ideia teria sido tirada dos livros sobre nazismo de Francisco, encontrados dentro de um baú. É o que conta, é o que traz em detalhe o repórter Helder Felipe. A Polícia Civil do Piauí concluiu que Francisco de Assis e Maria dos Aflitos foram os responsáveis pelo envenenamento e morte de 7 familiares e uma vizinha, ocorridos em Parnaíba. As investigações indicam que eles premeditaram os crimes e atuaram juntos. O objetivo seria reduzir as despesas dentro de casa. A ideia das mortes por envenenamento teria sido tirada dos livros sobre nazismo de Francisco, encontrados dentro de um baú. Entre eles, o livro Médicos Malditos foi o que mais chamou a atenção. Trechos estavam grifados com anotações sobre métodos letais. Os envenenamentos ocorreram em 3 episódios diferentes e utilizando o mesmo produto, o Terbufos. O primeiro envolveu suco em pó, entregue em agosto de 2024 aos meninos
anos, Ulisses Gabriel, de 8 anos, e João Miguel, de 7. O segundo caso foi no dia 1º de janeiro de 2025, utilizando o baião de 2. Dessa vez, 5 pessoas morreram. Igno Davi, de 1 ano e 8 meses, Lauane da Silva, de 3 anos, Maria Gabriela, de 4, Manuel Leandro, de 18 e Francisca Maria, de 34. No terceiro episódio, a vítima foi Maria Jocilene, a vizinha. Ela morreu no dia 24 de janeiro após ingerir café contaminado dado por Maria dos Aflitos, que as duas possuíam um relacionamento extraconjugal. Agora o casal deve responder pelas mortes das 8 pessoas. E um resumão para você, só que também nós fomos ouvir o perito criminal Antônio Nunes. Ele fez parte das investigações, ele foi um dos peritos dessa história. Nós falamos com ele e ele vai trazer agora nesse trecho, detalhando como foram conduzidas as investigações lá no dia 1º de janeiro de 2025, data que marcou o início desse caso intrigante. O que os primeiros indícios revelaram lá ainda no dia 1º? Como que a perícia trabalhou para esclarecer os fatos? É o que o perito que participou desse caso fala com exclusividade ao Pod Meio. Como é que foi esse trabalho? Onde foi que os senhores se atentaram colher ali as provas que iriam embasar todo o processo? Os peritos chegaram e coletaram tudo que estava por lá, panela, arroz, copos, enfim, tudo que tinha por ali. Além disso, a gente foi coletar material também daqueles internados, de novo, sangue, urina. Teve até uma que a gente coletou material gástrico do estômago que foi aspirado, lavado, coletou também, tá? E fizemos exame, inclusive. E logo a seguir foi enviado para Teresina para ser feitos os exames e foram feitos. E à medida que foi aparecendo todos os terbofósforo, e enviando para o delegado. É claro, ele também pegava aquilo e ia fazer suas investigações. Além disso, a gente coletou também material das bolsas. Vocês encontraram na panela, no alimento e em outros locais também? Na verdade, nós encontramos também na mão da senhora Francisca na última vez. Esse último episódio. Isso, da Francisca não. Da Maria dos Aflitos. Atenção, hein? Ainda sobre essa entrevista reveladora do perito, o perito criminal Antônio Nunes revelou detalhes sobre o caso dos cajus contaminados. E ele explicou o motivo da demora nos exames. O que há por trás dessa investigação? Porque muita gente questionou. Demoraram fazer os exames, periciar o caju, porque se lá no início tivessem periciado o caju, iam ver que no caju não teve veneno. O perito revelou por que houve essa demora. Nós vamos exibir esse trecho, mas eu quero também ressaltar para você sobre essa história que o que aconteceu no caju. Quando os meninos morreram e a polícia começou a investigar, a Maria dos Aflitos chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a vizinha, aquela que foi presa e depois se comprovou inocente, a Lucélia, lembra? Ela chegou a registrar um BO. E a Lucélia realmente tinha dado caju para os meninos. Só que o caju não estava envenenado. Mas a Maria dos Aflitos, que é a matriarca da família que está presa, ela na época falou assim, a vizinha trouxe aqui uns cajus para as 2 crianças. Então pode ser que as 2 crianças morreram envenenadas com esse caju. A culpada é essa Lucélia. Registrou até BO na época contra a vizinha. Aí a polícia prendeu a vizinha. Aí depois teve que soltar que a vizinha não tinha culpa nenhuma. Aí depois o caso foi desenrolando até que chegou a esse ponto. Que agora a gente entende que não foi veneno no caju, foi veneno num suco que os parentes tinham dado a esses 2 menininhos. Nós vamos exibir agora mais um trecho do perito. Na sequência, uma outra novidade que em off o Helder Felipe conseguiu colher com o perito e ele me contou ontem à tarde que eu estava aqui na TV, eu encontrei com ele, ele me contou um detalhe interessante sobre essa história também. Mas vamos exibir mais um trecho aí do perito. Fala muito do exame do caju, que demorou, mas esquece de falar do exame do estômago do primeiro morto, que a gente fez assim que chegou. E deu veneno no estômago. A gente disse logo, está envenenado. Terbofósforo. Isso. A única coisa que a gente não disse logo foi se os cajus eram. Por quê? Porque os reagentes para a extração do caju era diferente daqueles ali. Os primeiros já tinham chegado, os segundos ainda não, embora já adquiridos. Chegaram no final de dezembro e aí a gente foi desenvolver o método. Não é só chegar e jogar na máquina. Desenvolve o método para cada exame que você vai fazer. Desenvolveu-se o método e se entregou no começo de janeiro, acho que até o dia 7, 8, 9, por aí. Agora, em off, o Helder Felipe perguntou a esse perito, traga as imagens do caso dos envenenados, porque o Helder perguntou para o perito em off, ô perito,
E aquela história que surgiu dos policiais que chegaram a passar mal quando mexeram em objetos da casa? Aquilo era veneno demais que estava nos objetos? E o perito explicou que, na verdade, aqueles policiais que passaram mal, que a gente noticiou, logo depois que a última, foi constatado o último óbito daquela vizinha, logo na sequência o pessoal noticiou a história, né, que os policiais tinham passado mal, porque estavam mexendo em objetos da casa e da família. O perito revelou que, na verdade, não foi excesso de veneno que fez os policiais passarem mal, não. Na verdade, ali, o mofo que tinha naqueles livros antigos em que o Francisco tinha na casa é que fez os policiais passarem mal. Então, um esclarecimento que o perito trouxe em detalhe aí nessa entrevista é justamente isso, de que os policiais não passaram mal por causa de veneno em excesso. Passaram mal por causa do mofo que estava naqueles livros e naquelas tralhas antigas que foram apreendidas da casa para passar por perícia. Eu vou rodar uma vinheta obrigatória de 15 segundos. Na sequência eu volto com mais informações, inclusive ainda hoje fazendo contato com o repórter Mesquita, direto de Parnaíba, ao vivo, para trazer novidades sobre o caso dos envenenados que repercute em todo o Brasil.